Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esta gravação. Essa gravação está sendo feita no dia 18 de outubro do ano da graça de 2023. É uma gravação para um estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje será feito no capítulo 2. Qual o objetivo dessa gravação? O objetivo dessa gravação é pegar os estudos que eu faço em transmissões ao vivo na primeira Igreja Batista no Encantado, do qual eu sou pastor, um dos pastores auxiliares, e toda quarta-feira eu faço uma live de 9 da manhã às 10 da manhã. Aqui, nesse espaço, eu vou fazer uma breve reflexão nesse estudo, né? Vou condensar em 13, 14 minutos, que é o recurso que no momento eu tenho disponível aqui na plataforma do YouTube. Eu estou novo nessa ferramenta, então estou exercitando isso, então estou fazendo essas edições e trazendo isso para cá, para um novo público que está chegando. Já tem a edição do capítulo 1, agora vou para o capítulo 2, que tem duas partes aqui. Se eu não conseguir fazer as duas partes, eu faço a parte 1 e depois eu faço a parte 2. O importante é que tenha dentro disso. Então são 10h29, então vamos lá, 10h30 até, vamos lá, 10h42 mais ou menos, para a gente concluir isso. Então nós vamos para o estudo aqui, tá certo? Eu sou o pastor Joselito Rocha, estou com esse canal que tem o meu nome, né? E vamos começar aqui. Então, o texto é no capítulo 2, que eu peço para quem já estiver já nesse canal abrir. Aqui eu estou utilizando uma página de música, Orquestração Maior, que é uma página que eu tenho no Facebook para fazer a transmissão ao vivo. Então, quem já estiver entrando já assiste. Por coincidência, no mesmo dia que eu fiz a live do estudo do capítulo 4, já estou aproveitando que estou aqui no meu escritório, já fiz a minha transmissão ao vivo lá pela Primeira Batista, no Encantado, e agora estou fazendo aqui, e aí eu edito esse vídeo e depois boto no YouTube, tá certo? Então vamos lá, capítulo 2, né? De Filipenses. Só que o contexto disso, como eu já expliquei aqui, o contexto, quando a Bíblia começou a ser contextualizada com capítulos e versículos, foi na Idade Média, primeiro pela Igreja Católica, depois pela Igreja Protestante. Então o contexto do capítulo 2 está no finalzinho do capítulo 1, do versículo 27 ao 30, como eu falei no vídeo anterior. Então tem um subtítulo aqui: Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Então tem vários assuntos aqui que nós vamos abordar. Então antes de a gente entrar no capítulo 2, a gente começa aqui no verso 27, que diz assim, vamos lá? Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, quer vá, ou seja, esteja ausente ou acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo justamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Você pode estar presente ou ausente, no caso ele estava ausente, que ele está escrevendo essa carta à igreja de Filipe, mas ele está preso. Isso aqui são as cartas da prisão, seja um cárcere domiciliar, ou seja numa masmorra. Ele estava ausente, mas ele estava no mesmo espírito, em comunhão com aquele pessoal. Ele diz assim: em nada vos espantei do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, porque tem gente que resiste à verdade. Mas para vós é salvação, isto é de Deus. Porque vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tende visto e agora ouvis está em mim. Quer dizer, Paulo estava padecendo ali.
não é relevante, é irrelevante dizer se a prisão é domiciliar ou não. Se é masmorra é muito pior. Mas se era domiciliar, ele não estava livre. Deveria ter momentos difíceis. E ele não estava sozinho, tinha outras pessoas ali. Alguns doentes, como ele cita. E era difícil passar por aquela situação, mas mesmo assim ele estava encorajando. Então ele fala isso, é perseverar. Ele está ensinando isso nesse primeiro ponto, né? Vamos continuar aqui. No amor fraternal. Aí já inicia o capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, e se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entreáveis afetos e compaixões, quer dizer, um sentimento íntimo forte, contemplai a minha alegria para que sintas o mesmo. Tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quer dizer, mesmo que entre vós tenha uma pessoa que tenha uma situação financeira melhor, ou tenha um cargo mais importante, entendeu? E considere aquele mais humilde superior. Jesus fazia assim. Quer ser o maior? Seja o menor. Então Paulo também estava querendo ensinar isso. Não faça por contenda, por vanglória, mas por humildade. Considere cada um superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, nessa forma de homem, ele quis agir como homem. Verso 7, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, porque você vê que ele fala que está ausente, mas no mesmo Espírito, né? Não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade, a vontade do nosso Eterno. Né? Fazei todas as coisas sem murmuração, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, como diz lá em Colossenses, nós somos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. No meio de uma geração corrompida. Olha, Paulo falava isso naquela época e hoje nós vivemos isso. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós somos sal para esta terra, luzeiros para este mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Quer dizer, no dia que Paulo fosse apresentar diante de Deus e apresentar as vossas almas. Ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me alegro com todos vós, e também me alegro e alegro-vos comigo, e isto mesmo. Na segunda parte, ele elogia a Timóteo e Epafrodito, mensageiros de Paulo junto aos filipenses. Isso dá 19 e 30. Quem foi Timóteo?
E quem foi Epafrodito? Timóteo, ele fala lá em Atos 16, de 1 a 5, que foi circuncidado ao oitavo dia, era filho de uma judia com grego. Epafrodito foi um de 70 discípulos de Cristo. Está lá em Lucas 10, 19, aquele que fala: eis que deis autoridade de pisar em serpentes e escorpiões. Né? Ele diz aqui: espera no Senhor, a partir do 19, Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuido do vosso estado, porque também busco o que é seu, o que não é de Cristo. Tem muitas pessoas que buscam o que é seu, mas não buscam o que é de Cristo. Mas também qual a sua experiência que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo logo, que tenha provido os meus negócios, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Paulo tinha essa remota esperança, não conseguiu, mas ele tinha esperança de estar. Julguei, contudo, também necessário também mandar para Afrodito, meu irmão, operador e companheiro nos combates, vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de todos vós. Estava muito angustiado de que estivesses ouvido que ele estava doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos alegreis e tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e tende honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, e fazendo caso da vida para suprir comigo a falta do vosso serviço. Quer dizer, Paulo ficou alegre porque Deus o livrou da morte, porque de repente era companheiro ali, entendeu? E visitava ele. E Paulo tinha o direito de ter visitas de algumas pessoas que continuavam a obra e essa comunicação de enviar a carta, de enviar informações. O evangelho está chegando à tua casa através de uma gravação. Na época era através dessa comunicação, da tradição oral, da carta. Vamos orar para que o evangelho continue a ser propagado. E Deus me deu essa ideia de usar essa ferramenta no YouTube, através desse canal, para que o evangelho também chegue nos vossos lares. Que Deus abençoe a todos.